Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre eletricidade, tá? Hoje nós vamos falar sobre a velocidade dos elétrons no circuito elétrico, tá? Então vamos imaginar aqui que temos o mais e o menos, ou a fase e o neutro, tá? Pode ser corrente contínua, pode ser corrente alternada, tá? Então a corrente elétrica vai circular através dos fios e vai acender a lâmpada, né? Isso aí já está... Todo mundo já sabe, né? Ligar o fio lá no interruptor, ligar lá os fios no bocal lá, no receptáculo, porcelana, e a lâmpada acende. Mas a velocidade dos elétrons no circuito elétrico é 0,1 milímetro por segundo. Então é muito lento mesmo, tá? Mas assim que você aperta o interruptor, a lâmpada já acende. Então por que isso acontece? Acontece da mesma maneira quando você tem lá um circuito hidráulico, que assim que você abre a torneira, a água já sai na torneira imediatamente. A água não vai precisar sair lá da caixa d'água, descer pelo tubo e aí sair aqui. A não ser que acabar a água da rua, né? Aí a água tem que encher a torneira, o tubo vai estar vazio, vai ter que encher o tubo, e depois que a água escoar pelo tubo, e se abrir o registro aqui, a água vai sair aqui embaixo. No caso da eletricidade não acontece isso. Os fios nunca vão estar vazios, os fios vão estar sempre cheios de elétrons, que são os elétrons que vão pular. Os elétrons livres, não sei se você sabe, o material condutor, ele tem facilidade de ganhar e perder energia elétrica, perder elétrons. Então, quando vem uma tensão, uma DDP, uma pressão de elétrons, né, que é a força da energia elétrica da eletropaulo, empurra aqui os elétrons através dos fios. Então o que acontece? Aonde que está aqui um elétron, empurra para cá, esse que cria um buraco, o buraco desse empurra para o outro, ocupa o buraco do outro, arranca o que está lá, cria um buraco, ocupa o lugar dele e vai empurrando. Isso vai criando uma reação em cadeia, uma circulação de elétrons dentro do tubo. Então esses pontinhos que você está vendo aqui pretinho, a roxinha aqui tá dentro, são os elétrons livres. Mas todo o material tem bilhões e trilhões de elétrons, que são esses elétrons, são o que faz existir o material. Sem os elétrons, sem os átomos, não existe o cobre, não existe o material. Então só vai ter alguns que vão estar livres, muitos, né? E esses que, quando você apertar o interruptor, o que vai acontecer? Os elétrons que estão lá perto da fase do mais não vai sair imediatamente lá na lâmpada. Mas os que já estiverem livres lá, já vai sair na lâmpada imediatamente. Por quê? Porque como o tubo está cheio de elétrons, então quando você apertar aqui, a pressão que você fizer aqui, automaticamente já resulta lá. Cria uma pressão que vai suficiente para empurrar os elétrons através do filamento, que é uma resistência. Essa resistência se chama material, é um tungstênio, é um metal. Que acontece quando circula a corrente elétrica através desse metal, ele chega a uma temperatura de 2.500 graus, uma temperatura alta. Aqui dentro da lâmpada tem vácuo, ou seja, não tem ar, porque se tiver ar, o filamento ele queima, ele quebra. Então aqui não pode ter ar. Então o que acontece? O metal ele irradia a luz e ele esquenta muito. Por isso que a lâmpada incandescente esquenta muito. Então ele cria a luz. A luz acontece no metal porque os elétrons estão circulando lá por ele. Circula muito, mas muito mesmo. Circula muitos elétrons mesmo. Para acender uma lâmpada tem que ser bilhões e bilhões de elétrons, tá? Mas esses elétrons que vão acender a lâmpada não vão ser os elétrons que estão lá na fase. São os elétrons que estão no fio. Para esses daqui chegar aqui vai demorar, porque ele anda numa velocidade de 0,1 milímetros por segundo. Por exemplo, eu já falei aqui, a água que está aqui em cima, perto da boia, assim que você abrir a torneira, não vai sair aqui. Vai sair a água que está dentro do tubo, certo? Até essa água toda descer, aí sim que essa água que está aqui em cima, vamos entender assim, tá? Que a água não mistura, não chacoalha nem nada. É que essa água aqui de cima vai sair aqui. Vai ter que esvaziar o tubo. No circuito hidráulico. Circuito hidráulico, a água acaba, o tubo fica vazio. No circuito elétrico, quando acaba a corrente elétrica, quando desliga lá, o tubo fica cheio. A corrente, os elétrons ficam dentro do material. Porque o cobre é feito de elétrons, ele é feito de átomos.
sem elétrons, sem átomos, não existe o cobre, tá? Então ele é feito de muito, muito mesmo. Então o tubo, o fio é muito grosso, vamos dizer assim, e tem milhões e bilhões de elétrons lá dentro. E aí ele vai acender o filamento, tá? E vai acontecer uma reação física no metal, no tungstênio, vai acender, vai criar calor e vai ter uma corrente elétrica no fio e vai sair lá do outro lado, tá? Então a velocidade dos elétrons dentro do fio é lenta, mas é automática, quase que automática. Assim como você tem uma mangueira de jardim, né, que tem lá muitas e muitas voltas, tá? Muitas e muitas voltas. E aí você liga aqui uma parte na tomada e na ponta, assim que, vamos supor que a mangueira tá cheia, tá? Assim que você ligar aqui, abrir a água, automaticamente a água sai lá. E não vai ter que encher a torneira, a mangueira para sair lá. Assim que abriu aqui já sai lá, porque a mangueira tá cheia. Então a lâmpada, o circuito elétrico, ele está sempre com os fios cheios de elétrons. Embora os elétrons que estejam aqui perto do interruptor, para ele chegar lá na lâmpada, ele vai ter que andar por todo o material. Só depois de alguns minutos, né? Eu acho 0,1 milímetro por segundo, né? Em 10 segundos andou 1 milímetro, né? Em 10 segundos andou 1 milímetro. Então para ele chegar lá ele vai demorar, dependendo da distância que tiver. Mas assim que você apertar o interruptor, a lâmpada já acende. Por quê? Porque já vai ter um monte aqui, né? Você vem ter a comparação aqui com a torneira de água. Então a velocidade dos elétrons no circuito é 0,1 milímetro por segundo. O efeito da tensão é excitação, é a pressão que tá vindo aqui, é uma força, é uma DDP que tem a capacidade de arrancar os elétrons do material condutor, da camada de valência, eles vão saltando de um para o outro assim que você fecha o interruptor. Então acontece uma circulação de corrente elétrica pelos fios primeiro, depois pelo filamento e depois ele chega no neutro, tá? Porque tem o mais e tem o menos. Tem uma DDP, igual aqui na caixa d'água. Se você abrir aqui o registro, vai ter pressão aqui. Vai ter pressão. Vai ter pressão por quê? Porque tem uma queda aqui. A gravidade está puxando para baixo. E a caixa tem lá 1000 litros, 500 litros. Então vai puxar tudo para baixo. A tensão da bateria da Eletropaulo também tem uma força. Porque o positivo e o negativo, eles têm um potencial, um em relação ao outro, que faz com que aconteça uma circulação aqui de corrente no circuito, tá? Aí tem aqui também o efeito fótons, né? A radiação de luz já não é mais elétrons, é fótons, né? É fóton. O fóton já é a unidade de luz, tá? Então o elétron, que é uma carga negativa, ele pode liberar energia, ele que chama fóton, e é luz. É onda e partícula, tá? Fótons. Então aí já é uma outra coisa, que já é um outro fenômeno físico, tá? Que acontece dentro e fora do circuito, né? Porque aqui no filamento ele vai ter uma irradiação de luz, de fótons, né? Vai ter uma radiação aqui, ó, de fótons, que está liberando por causa da corrente elétrica que está circulando aqui no filamento. Vai correndo muitos elétrons aqui, e aí nessa reação com a resistência que está tentando impedir a circulação da corrente elétrica, aquece o filamento e acontece uma reação química física, né, no filamento de tungstênio, que vai fazer irradiar energia luminosa e calorífica, transformando a energia elétrica em energia luminosa, luz em fótons, e calorífica e calor. Essa lâmpada esquenta muito. Então há uma transformação de energia, tá? Aí já é mais para a física, tá bom? Então aí espero que tenha esclarecido essa dúvida aí, que
tem colocado aí sobre a velocidade dos elétrons nos fios. A velocidade dos elétrons no fio, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, né? Tá? A velocidade do elétron é 0,1 milímetro por segundo, né? Só metros por segundo, a velocidade da luz. Mas como o tubo já está cheio aqui, né? Então o que